Olá, eu sou a Mayara Decotê e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos ossos, tanto no nosso cotidiano quanto na prática de exercícios físicos. E por isso, nós vamos receber o Dr. Anver Bilatti, que é ortopedista da Redditor e pode tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Mayara. Um prazer. Vamos começar falando sobre atividade física, muito importante a gente criar essa cultura, né? Já que a gente sabe, né, que tem muita gente sedentária por aí e como o verão está chegando aí, batendo as portas, tem muita gente que se empolga, né? Então agora com a chegada do verão, eu vou melhorar minha saúde, vou começar a correr ou vou fazer uma musculação. Então eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre a importância da atividade física no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e para quem está querendo começar, se existe algo que pode ser feito nesse início, por exemplo, procurar um médico, ficar atento na questão das articulações quando você começa a fazer movimentos que antes não fazia. Então, para começar uma atividade física agora, qual é a dica que o senhor dá? O sedentarismo é um grande vilão, na minha opinião, da época que a gente está vivendo, né? Uma época bastante tecnológica, então a gente acaba ficando muito parado, né? E, mediante isso, a gente tem diversos problemas atrelados a isso. A solução, definitivamente, é o exercício. O exercício ele pode ser simplório, desde uma simples caminhada até um exercício mais complexo e, obviamente, de acordo com as escolhas, a gente deve respeitar algumas etapas. O principal momento é a gente entender se a pessoa tem condição de praticar aquele exercício. Sim, a resposta sempre, se a pessoa tem saúde, rígida, jovem, normalmente ela acaba procurando uma academia direto. Mas dentro de uma ordem natural seria a avaliação médica para ver se ela tem condição clínica para praticar o exercício que ela está almejando. O exercício ele é uma situação que traz diversos benefícios para a gente, né? A gente previne várias patologias cardiovasculares, patologias psicológicas, patologias osteometabólicas e, mediante esses exercícios, a gente traz todos esses benefícios que a gente almeja. A gente só não pode exagerar. Eu acho que a palavra de ordem é um meio termo. A melhor opção é a gente entender a nossa capacidade física, a nossa condição estrutural, se ela está alinhada com o exercício que a gente almeja e se a gente tem condição de começar por ele. Às vezes a gente precisa começar por um exercício. Às vezes a gente precisa começar por um exercício mais simples e aos poucos a gente vai aumentando de forma gradual tanto a intensidade quanto a complexidade. Invariavelmente a gente acaba recebendo no consultório os atletas, né, que se aventuram com exercícios mais intensos, súbitos, por conta de alguma necessidade ou de às vezes por concursos públicos. Às vezes foi obrigado a praticar uma atividade e aí foi sem preparo nenhum. Foi sem preparo nenhum. Né? E falando sobre isso, doutor, geralmente quando a pessoa começa, tem esse início na atividade. O senhor acabou de falar, chega no consultório porque teve algum problema. Geralmente, o que a gente começa sentindo são as dores, né, de quem está começando a praticar aquele exercício. Dor na coluna, eu sei que é uma reclamação que muita gente tem, eu já tive muita também. Quando comecei a praticar atividade física com mais intensidade, o joelho foi o primeiro que deu sinal de que não estava aguentando o tranco, né? Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, em relação a dores na coluna, dores de articulação, para quem está começando uma atividade física, o que a gente precisa ficar atento logo de cara? A estrutura óssea é a base de sustentação de todo o nosso corpo. E a musculatura, ela funciona de acordo com as estruturas para que a gente tenha os movimentos. Elas também protegem as articulações. Então, os cuidados, depois de uma avaliação médica, a gente tem tanto avaliação por imagem
quanto à avaliação cardiorrespiratória, e dentro dessa adequação a gente consegue estipular metas e condições que a pessoa consiga iniciar a atividade. Não é incomum as pessoas já chegarem ao consultório porque iniciaram uma atividade física, às vezes até assessoradas, e mesmo assim elas acabam sentindo alguma situação. Na verdade, a gente tem diversas formas de fazer o exercício, basta que a gente tenha um pouco mais de cuidado em relação a selecionar isso. Não quer dizer que um exercício que foi bom para uma pessoa será bom para outra. Então, essa analogia, às vezes, não, porque o meu amigo consegue fazer o exercício, como eu não consigo? E aí há a individualidade de cada um. E de acordo com isso é que a gente vai estipulando metas e tipos de exercício a serem seguidos. Obviamente, o exercício também ele tem que ter o conteúdo prazeroso, né? Porque não adianta a gente querer que uma pessoa faça um determinado exercício que ela não se adapte ou que ela não tenha afinidade. E é possível a gente fazer isso num treinamento, né, de força, por exemplo? Você colocar aquilo que você gosta de fazer até para servir como um estímulo para você não abandonar aquele exercício com o tempo, porque pode ficar chato ou porque você está demorando a ver resultado. Então, é possível a gente alinhar o que precisa ser feito com o que a gente gosta de fazer, né? A gente tem que buscar sempre unir o útil ao agradável, né? Se você não tem um estímulo para fazer e aquilo passa a ser apenas um momento mecânico, invariavelmente aquilo acaba gerando um desconforto, às vezes físico, às vezes pessoal, e você se desmotiva e a gente acaba declinando muitas vezes em relação a isso. Às vezes é uma lesão simplória, alguma coisa que desagradou, e a pessoa acaba não continuando e a gente volta à condição que justamente a gente briga contra, que é o sedentarismo, né? Estímulos, às vezes, são uma companhia, uma música que se escuta, né? Tem pessoas que se adaptam mais a exercícios indoor, pessoas que gostam mais de ambientes livres, né? Tem pessoas que gostam de exercícios mais parados, tem pessoas que gostam de exercícios com maior mobilidade, flexibilidade. Então, não existe uma fórmula matemática para a escolha do exercício, mas sim um ajuste fino para que a gente consiga se adaptar ao exercício que a gente esteja almejando naquele momento. E falando em ajuste, é importante também, claro, numa atividade física como essa, já que a gente está falando de musculação, né, de uma forma mais específica, a gente ficar atento também à postura na hora de treinar. Eu sei que muita gente adquire algumas lesões porque está se exercitando ou da forma incorreta, pode não estar tendo algum acompanhamento um pouco mais de perto, então vê alguém fazendo, tenta imitar. E aí acaba gerando lesões que podem até ser lesões graves, né, doutor? Então, queria que o senhor falasse para a gente sobre essa questão da postura incorreta na hora de fazer exercícios. Como que isso pode prejudicar a gente? Que o objetivo é legal, eu quero começar a me mexer, a me movimentar, mas pode causar uma lesão, por exemplo. O senhor recebe no seu consultório pacientes que chegam para resolver lesões que vieram da postura incorreta, por exemplo, na hora de fazer um treino de força? Com certeza. Por mais que a gente ache que isso é uma coisa que não deveria acontecer, isso é muito mais comum do que parece. Geralmente são pessoas que têm pressa para fazer o exercício, pessoas muitas vezes que já estão habituadas a praticar o exercício e acabam menosprezando determinado movimento, pessoas que às vezes não têm assessoria correta, né? A estrutura, a indumentária que a pessoa veste, calça, é fundamental, tênis apropriado, roupas apropriadas, né? E a estrutura, um bom exercício indoor sem espelho é difícil, né? Uma forma simples e prática da gente controlar o movimento, né? E pessoas que conseguem ter um treinador, seja um educador físico ou um fisioterapeuta ao lado, a gente acaba, obviamente, otimizando tudo isso e dando uma condição melhor para que a gente previna. Então, a postura é fundamental. O movimento ele é fundamentado em cima da posição correta. Senão, a gente acaba sobrecarregando a articulação,
machucando a musculatura, gerando as lesões que infelizmente a gente vê com alguma frequência. E calçado, doutor? Às vezes parece que é algo que não tem tanta importância, mas tem muita, né? Usar o calçado correto para praticar aquela atividade pode fazer toda a diferença nisso também, né? Existe algum calçado ideal ou algum tipo de tênis ou outro tipo de calçado que seja melhor para essa prática de exercício? Calçado para exercício, obviamente, ele tem que ser muito bem selecionado, de acordo com a atividade física que vá se praticar. As atividades que envolvem impacto, né, salto, pulo, marcha, corrida, demandam um calçado que tenha uma absorção desse impacto, que ajude ao praticante e não atrapalhe o praticante, né? Por mais que isso possa parecer comum, infelizmente a gente ainda vê pessoas que às vezes vão com sapatos inadequados, rígidos, pouco flexíveis, tênis que não estão alinhados com aquela prática, e a gente acaba tendo problemas não só articulares, como às vezes pequenas entorses, pequenos falseios que impactam nas articulações que estão recebendo a carga de peso naquele momento. Então, por favor, tomem cuidado com os calçados, extremamente importantes. Olha o alerta aí, né? Muito. Doutor, agora vamos para um assunto que eu sei que muita gente que está assistindo agora tem curiosidade e tirar muitas dúvidas, claro, que é a questão do exercício na terceira idade. A gente sabe que quem tem mais de 60 anos precisa muito ter uma musculatura fortalecida, uma saúde ativa, né? Você estar ativo, praticando atividades, que isso evitaria diversas doenças que a gente acaba tendo assim nessa fase da vida mais velha, né? A gente tem uns dados aqui, na verdade, da Organização Mundial da Saúde, que falam que pelo menos 35% das pessoas acima de 65 anos sofrem pelo menos uma queda por ano em casa. Né? E os idosos, que também representam quase 30% das internações por fratura no fêmur. É muito comum a gente ver idoso com essa queda da própria altura, com fratura de fêmur, osteoporose e outras doenças que acometem os ossos no final da vida. Então, queria que o senhor falasse sobre a importância de cuidar disso tudo. Existe algum tipo de tratamento que possa ser feito ao longo da vida para que, na terceira idade, a gente possa ter ossos mais fortalecidos, evite esse tipo de queda, por exemplo, que, como a gente viu aqui, os dados mostram, para os idosos é bem recorrente, né? A gente tem, né, nesse contexto, a gente tem várias observações, né? A nossa população sabidamente está envelhecendo mais. E a gente cada vez mais recebe no consultório pessoas extremamente ativas, longevas e prontas a praticar determinados exercícios. É importante que a gente consiga aconselhar essas pessoas de forma correta, e não só do ponto de vista físico, estrutural, mas do ponto de vista cardiorrespiratório e do ponto de vista psicológico também. Nós temos pacientes com diversas limitações e essas limitações elas têm que ser respeitadas. Então, a partir disso, a gente, obviamente, depois de uma avaliação completa, a gente direciona o paciente para a atividade física A, B ou C, ou dentro daquele conceito também de que a pessoa precisa ter algum tipo de alegria na prática do exercício, né? Bom, mas então a gente tem uma das situações mais ventiladas no consultório é a osteoporose e a osteoartrose. A osteoporose, ela atinge a população idosa e normalmente pela Organização Mundial de Saúde o ideal é que a gente consiga controlar ou fazer exames a partir dos 60, 65 anos para as mulheres e para os homens um pouquinho a mais a partir dos 70 anos. É óbvio que quando nós temos fatores de risco associados, essa idade ela cai um pouco e a gente começa a fazer esse controle da osteoporose de uma forma mais precoce. Pessoas com hereditariedade para osteoporose, fraturas por fragilidade, uso de determinados medicamentos, como um exemplo clássico é o corticosteroide, que diminui muito a densidade óssea e, portanto, aumenta a fragilidade.
A gente tem problemas desabsortivos, gastrointestinais, problemas tireoidianos, e é uma lista vasta que, obviamente, no momento da consulta, o médico vai interagir e direcionar essa situação. Você tocou uma coisa muito importante, Mayara, que são as quedas. A ortopedia, hoje, ela vive um desafio que é tratar a fratura de fêmur. A fratura de fêmur ela é uma doença extremamente comum no idoso, que traz um grau de morbidade muito alta. São patologias que são tratadas por várias disciplinas, um tratamento que envolve praticamente todo o hospital, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, intensivistas, clínicos gerais, e quase na totalidade elas são de tratamento cirúrgico. Isso implica numa complexidade de tratamento muito alta. Então, a queda, a forma da gente prever ou prevenir a queda, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o ambiente domiciliar. As quedas mais comuns, infelizmente, são no nosso ambiente domiciliar. O paciente interpreta que na sua casa ele está num ambiente seguro e, mediante isso, ele acaba baixando a guarda, diminuindo os cuidados que, se a gente estivesse num ambiente pouco comum, seriam óbvios, né? Então, é justamente em casa que acontecem os acidentes com mais frequência, né, doutor? Em casa, horários noturnos ou nas madrugadas. Geralmente o paciente idoso ele tem hábitos noturnos por conta de uso de medicamentos e a necessidade de levantar durante o sono, né? Pacientes idosos têm dificuldade ou tomam vários medicamentos que interferem, seja no ciclo de sono, no equilíbrio, em várias situações que, às vezes, um deslocamento mínimo da cama ao banheiro já é suficiente para a queda. E a gente fala, não, mas isso nunca vai acontecer comigo. E assim, por mais que a gente tome cuidado, que o idoso tenha uma estrutura física cuidada, com bastante cuidado na sua casa, ele está sempre exposto a isso, seja por um escorregão, por um tapete, um vaso de planta, às vezes um copo de água que deixou de ser colocado do lado da sua cama, que poderia evitar um deslocamento mínimo até a cozinha. E para os pacientes, para os idosos que têm maior dificuldade por conta dessa situação, não seria vergonhoso ou pejorativo a gente instalar corrimãos, estruturas que possam facilitar o apoio num momento de tontura, de fraquejo, de instabilidade daquele idoso. Adaptar aquele ambiente também, né, para a realidade que a pessoa vive, para evitar esse tipo de coisa. É importante isso. Seja no banheiro, no boxe do chuveiro, ao lado do vaso sanitário, nos corredores de casa, né? Tapetes são armadilhas enormes, eles são lindos, mas eles escorregam, eles enrolam nos pés e trazem uma armadilha realmente quase que fatal. A queda no idoso, ela invariavelmente ela é absorvida pelo quadril ou pelos punhos, então a gente vê com bastante frequência as fraturas de punho e as fraturas de quadril, uma delas é a fratura do fêmur, e como a gente falou, são fraturas que são praticamente todas elas de tratamento cirúrgico. E existe alguma forma, doutor, ao longo da vida que a gente pode se prevenir desse tipo de situação, quando chegarmos além dos 60 anos, algum tipo de comportamento, além da prática da atividade física, algum exame que seria importante ser feito, né, ao longo da vida, para que a gente possa já se planejar para ter uma velhice mais saudável em relação a isso, para que, mesmo que a pessoa chegue nessa época de tá velhinho, tá sozinho, tá com algum acompanhante, mas se ao longo da vida pudesse prevenir de ter uma doença, uma velhice onde os ossos estão mais fraquinhos, poderiam estar mais fortalecidos, ou os ligamentos, enfim, algo preventivo ao longo da vida, pode ser feito? Obviamente, a gente depara com algumas dificuldades nesse sentido, né? Primeiro, a condição física, a gente chama de idade cronológica e idade fisiológica.
Então, eu tenho pessoas com as mesmas idades e com estruturas físicas totalmente diferentes. Isso a gente entra no âmbito da hereditariedade e da constituição física que cada um tem, que também é influenciada pela reserva funcional que a pessoa carrega. É óbvio que a pessoa que tomou cuidado ao longo da sua vida toda, que se exercitou, ela traz uma reserva funcional melhor do que a pessoa que ficou parada, que foi mais sedentária e que traz todas as consequências ósseas, musculares, circulatórias. Isso não tem como a gente negar. A medicina hoje ela está muito preventiva, né? Então a gente está cada vez mais tentando antecipar as coisas. Não tem como a gente, obviamente, antecipar tudo, mas todas essas fraquezas elas são possíveis de serem diagnosticadas por exames. E a frequência do médico em acompanhamento, pelo menos uma vez ao ano, se a pessoa está assintomática, é importante que ele faça os exames de prevenção. Um deles é a densitometria óssea, que traz para a gente bastante informação sobre a condição e a fragilidade daquele paciente e sobre os riscos dele sofrer fraturas em relação a isso tudo que a gente está conversando. Então, já que a gente falou de prevenção, vamos falar dessas pessoas que agora se empolgaram e tem gente que forma grupos e fazem corrida de rua, não são atletas profissionais, mas mesmo que de forma amadora, praticam alguma atividade física em grupo ou individual, mas está empolgado, começou a fazer. E aí, doutor, o que a gente tem visto acontecer muito é principalmente nesses grupos de corrida de rua. A pessoa começa a praticar, está empolgada, está fazendo e acaba sofrendo de canelite. Já virou até um assunto comum entre as pessoas que têm essa prática, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a canelite, qual o tratamento para ela, se tem como isso ser evitado quando a gente começa alguma atividade física que pode ter essa consequência. A canelite é um termo vulgar, né? Em que o corredor ele tem dor ao nível da perna, a inserção da musculatura ao longo do osso principal da tíbia, e geralmente isso é uma lesão de sobrecarga, seja ela pela carga, seja ela pela intensidade, seja ela pelo tempo de prática daquela atividade física, pela condição física clínica daquela pessoa, que pode ser que temporariamente aquela pessoa não esteja com uma condição nutricional adequada para aquilo. Então, diversos fatores interferem no rendimento muscular. E essa dor, ela realmente é muito chata, impacta muito no corredor. Obviamente, a gente tem que olhar isso como um todo. Não podemos esquecer que o corredor ele precisa praticar o exercício de forma regular, sempre aquecendo, alongando, indumentária correta, sapato correto, nutrido obrigatoriamente de forma correta, porque o músculo ele precisa de energia para render. Então, se a gente não está com a nutrição em dia, aquela musculatura, obviamente, vai ter um rendimento menor do que o corrido. E aí a gente acaba gerando esse tipo. Isso é uma das queixas do corredor, né? A gente tem as tendinites, as bursites, as metatarsalgias, lesões por impacção, lesões de atrito das fáscias, a dor nas costas também, que o corredor também tem isso, né? Sim. Então, assim, é sempre importante quando a gente vai abordar o tema da corrida no consultório, é sempre trazer para o paciente, primeiro, a situação que deve ser feita de forma gradual. E segundo, a gente tem que sempre adaptar a nossa condição física, para que a gente não tenha isso, né? Importante a gente ter sempre um educador físico próximo, óbvio que depois de fazer a avaliação médica. Sempre, para que a gente tenha mais segurança, porque a lesão de sobrecarga é um dos problemas, né? A gente tem os problemas cardiovasculares, os problemas circulatórios e por aí vai. Então, a corrida é um desafio. Eu sou fã da corrida, acho. Pratica, doutor, também? Dá uma corridinha? Pratico. A corrida mudou a minha vida. Eu tenho um problema de diabetes
E o controle, eu cheguei a ficar muito próximo de usar a insulina, e o meu controle da minha diabetes foi graças à corrida. Eu ajustei o meu peso, mas sofri bastante até chegar e conseguir executar o exercício de forma correta. Não comecei desde cedo, então tive que ter sempre muita determinação, ajuda do profissional. Não é porque eu sou médico que eu sei tudo, então a gente também tem que ter bastante tranquilidade em ter uma pessoa... Se previne melhor, né, doutor? Porque Certamente. o conhecimento evita muitas lesões e muitos problemas, claro. Mas o acompanhamento de alguém especializado naquele exercício é fundamental. Fundamental. Isso não tem substituição. A gente brinca no consultório, cada um no seu quadrado. Então, não é porque eu sou médico que eu sei os preceitos da corrida, não é porque eu sou médico que eu vou dispensar determinada situação que é tão importante para mim e para todos nós. Doutor, para a gente finalizar o nosso papo, nosso podcast está chegando ao fim, queria que o senhor falasse sobre as pessoas que, ao contrário de tudo isso que a gente conversou aqui, trabalha sentada muitas horas ao longo do dia. A gente sabe que existem lesões por repetição que acontecem com quem trabalha digitando muito, com quem trabalha muitas horas nessa postura que a gente está agora, por exemplo, e isso também é um problema que precisa ser resolvido. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, para finalizar o nosso papo. Quem precisa trabalhar dessa forma? O que pode fazer para evitar lesões? Qual é a melhor forma de você poder lidar com uma rotina dessa no trabalho, de ficar sentado muitas horas? Isso também é um outro desafio para a ortopedia, né? A gente hoje tem um índice muito alto de afastamento de trabalho por conta de dorsalgia ou lombalgias e por conta das lesões por esforço repetitivo. Hoje em dia, de acordo com a tecnologia, é impossível que nenhum de nós use o computador ou o celular, e por conta dessa adaptação e dessa necessidade a gente se dispõe a determinadas situações que realmente prevalecem isso. Então, postura é uma situação importantíssima, né? O mobiliário, a ergonomia que a gente trabalhe. Eu sofri muito no consultório com aquele momento da pandemia, em que as pessoas de uma hora para outra viraram home office e elas simplesmente pegaram um laptop, sentavam na mesa da cozinha e começavam a trabalhar. Então, isso trouxe diversos problemas relacionados a isso, e a gente se depara do quão é importante o mobiliário e a ergonomia para que a pessoa possa desempenhar. É sempre muito importante que a gente consiga alternar determinadas situações. Dentro do teu trabalho, se não for essencialmente ao computador ou ao celular, que a gente consiga alternar. E se não for possível, que a gente consiga pequenas pausas, né, de 10, 15 minutos dentro de uma hora, para que a gente relaxe a musculatura, libere um pouco a articulação e minimize os efeitos dessa situação. E, por fim, hoje em dia a gente tem toda uma atividade física que também ajuda nisso. Então, os alongamentos, pequenos movimentos que são simplórios e que são aplicáveis durante o trabalho, não chamam atenção, não tem necessidade de espaço, mas que são simplesmente para mobilizar a pessoa e minimizar isso, né? Mas, de novo, é importante ter o auxílio do profissional por perto. Teve alguma dúvida, recorra ao fisioterapeuta, ao educador físico e, se for o caso, ao médico. Então é isso, doutor. Muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas, que eu sei que muita gente em casa se encaixa aí, se viu em alguma dessas situações que a gente conversou, e a palavra de ordem é prevenção, cuidado e atividade física sempre, né? Muito obrigada. Sempre. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast R7 Fala Comigo. E se você gostou, encaminhe o link desse episódio para alguém que você acha que pode se identificar com o nosso tema de hoje, que foi sobre os cuidados que devemos ter com os nossos ossos. Até a próxima. Tchau!